Oi, amigos e amigas, bem-vindos para mais um Ter Saúde, nosso vídeo de terça-feira que fala sobre saúde, que fala sobre vida, que te dá informações sobre cuidar de você. Então, se você estiver gostando, não se esqueça de inscrever no canal, porque aí eu vou dizer, tá sendo legal, a gente tá no caminho bom. E a gente começa a conversar e você me sugere temas. Eu quero sempre trazer aqui coisas e temas sobre saúde que efetivamente vão te ajudar, ou seja, que vão fazer parte da sua vida. Nada daquela, sabe aquelas informações muito técnicas que não servem para nada? Não é isso que eu quero. Eu gostaria muito de te oferecer informações para que você pudesse conhecer melhor o seu corpo, para poder cuidar melhor dele, porque esse é o nosso maior patrimônio, esse é o nosso veículo de viver, né? Então o corpo é muito importante. E tem coisas que acontecem que às vezes são sintomas que tem tanta coisa por trás que seria interessante se você soubesse, né? Até para poder dizer para o seu médico, para poder se cuidar melhor, enfim, tantas coisas. Então bem-vindos, bem-vindas a esse vídeo que vai falar sobre fungos intestinais. Nossa, a gente ouve muito falar de parasitas intestinais, não é? Ascaris, lombriga, giardia, todas essas coisas que a gente fala, parasita, ok. Agora as bactérias, você já sabe que existem bactérias boas, bactérias ruins no intestino. Muita gente já sabe, já ouviu falar disso. Agora, de fungo, pouca gente fala e muita gente tem. A gente vê muito nos exames aqui que eu peço no consultório quantos fungos aparecem nos intestinos. É natural ter um pouco de fungo em tudo quanto é lugar. Os fungos existem aqui na pele, no intestino, dentro da gente, mas a população de fungo tem que estar controlada. Ela não pode, no intestino, por exemplo, ser maior ou ser superior à população de boas bactérias. Então é uma turma ali que tem que conviver bem, que a gente chama de flora intestinal. A flora intestinal tem que ser boa, ela tem que ter boas bactérias e pouco fungo, né? Qual é o sintoma prioritário de excesso de fungo? Gases. Então a gente brinca muito, né? Quem solta muito pum, quem tem muitos gases, sai de perto dessa pessoa, tal. A gente brinca, acha que é uma coisa assim, daquele organismo mesmo, é constitucional. É até motivo de um pouco de piada, né? Mas isso atrapalha relacionamento. Isso tem muita gente que sofre socialmente porque tem excesso de gases. Estufa a barriga, dói. Por que o fungo dá gases? Porque fungo fermenta. Então fermentou, tem gás. Você já viu bebida fermentada que você vai abrir e ela, né, explode? Às vezes está com excesso de gás ali dentro e ela vaza da garrafa. Então, tudo que fermenta produz gás. E esse gás tem que sair para algum lugar, não é? Então, o excesso de gases não é natural. Um pouco de gás é claro, porque tudo que a gente come acaba sofrendo algum processo de fermentação. Mas quem tem isso em excesso, presta atenção que isso pode ser fungo, tá? Então, nós vamos dizer isso nessa aula, vamos te contar. Então, quais são os sintomas de fungos intestinais, né? Ou síndrome fúngica, excesso de síndrome, né? Eu não gosto de síndrome, tem muito nome, né? Mas vamos dizer dos fungos intestinais, deixar os nominhos para lá. Primeiro, gás, já falamos. Segundo, tudo que distende, principalmente se não sai, se não é eliminado, vai causar um estufamento e dor, pressão abdominal com dor. Tem gente que tem desconforto, amanhece com a barriga murchinha e à tarde está com a barriga grande, de gases. Barulho, você escuta um blog, aquilo são gases, né? Fadiga, o fungo, ele gera uma certa sensação de fadiga, até porque um intestino mal equalizado do ponto de vista da flora, ele prejudica a absorção de nutrientes. Então, muitas vezes você come, parte do nutriente não é absorvida. Então, tem uma sensação de fadiga. E o intestino fala, mas eu não teria um sintoma intestinal claro, por exemplo, uma diarreia? Nem sempre. O fungo, às vezes, ele dá o contrário, ele dá uma constipação, porque inflama o intestino, e o intestino ele tem que ter um movimento que a gente chama de peristaltismo, é um movimento de apertar para ir empurrando as fezes para a eliminação. Quando você tem alguma inflamação intestinal, esse peristaltismo para, ele não funciona direito, então a pessoa tem uma constipação, ou seja, o intestino preso, não evacua todos os dias normalmente. Então o fungo, ele pode dar intestino preso. Pode dar diarreia? Pode. Essa é a tal história da individualidade. A gente, como médico, tem sempre que olhar o profissional de saúde, tem sempre que olhar cada um, porque nem todo mundo vai ter o mesmo sintoma com a mesma doença. Tem gente que tem constipação, é a maioria. Tem gente que tem diarreia e tem gente que oscila entre constipação e diarreia, tá? Tudo isso pode ser sintoma de fungo no intestino. E basicamente má absorção nutricional.
A gente, às vezes, a pessoa, além dela ficar cansada, a gente faz os testes de nutrientes, mede lá os minerais e a pessoa come super bem e tem os nutrientes baixos. Por quê? Porque não está absorvendo. Quando não absorve bem nutriente, o que acontece? A imunidade fica baixa. Então a pessoa está sempre meio gripadinha, está sempre com alguma doença, uma sinusite, alguma infecção de urina. Aliás, nas mulheres, isso é muito importante, as cistites de repetição, ou seja, infecção de urina, né, de bexiga, e as candidíases vaginais podem ter origem no intestino, porque ali tá tudo junto dentro da barriga, né? A bexiga está praticamente deitada em cima do intestino e o útero e o canal vaginal também tem uma certa comunicação ali. Não uma comunicação direta, mas existe a possibilidade desses patógenos, inclusive o fungo, transmigrar a barreira de um órgão para o outro, ou cair na corrente sanguínea e se alojar no órgão. Então presta atenção, se você tem candidíase de repetição, né, que você é mulher, tem candidíase de repetição e tem cistite de repetição, pode ser que isso seja fúngico e esteja no seu intestino a fonte. Então ajuda aí o profissional de saúde que te trata a pensar sobre isso, tá? Outra coisa, o intestino, ele é intimamente ligado com o cérebro. 65% da nossa serotonina é feita no intestino por bactérias boas, né? Com a ajuda das bactérias boas, vamos dizer assim. Então, quando você tem um intestino desorganizado, você tem um cérebro meio desorganizado. Isso interfere. Você faz poucos neurotransmissores, você faz os neurotransmissores de uma maneira, serotonina, endorfina, de uma maneira que não é normal, que não é o esperado com o intestino saudável. Tanto que a gente fala, a pessoa está enfesada. Enfesada é cheia de fezes, mas enfesada no nosso dito popular é bravo, mal-humorado, chateado. Então você vê que a própria linguagem popular, ela já dá uma ideia dessa ligação entre o intestino e o cérebro. Então muito fungo no intestino, ou essa desorganização da flora do intestino, ela pode levar a mau humor, a tristeza, a distúrbios de memória, falta de concentração, de foco, de atenção. E aí a pessoa faz, sei lá, um exame na cabeça, vou fazer uma tomografia, vou fazer uma ressonância, não tem nada, o cérebro está perfeito. É que essa conversinha entre o intestino e o cérebro não está se dando da maneira com que deveria. Não adianta, gente, a gente é um todo, não pode ficar olhando uma parte só. Para você tratar, para você ser eficaz no tratamento, você tem que olhar o corpo como um todo. Se você é um profissional de saúde ou se você quer se cuidar, olhe como um todo. Procure um profissional que te olhe como um todo, que te considera como um todo, porque nem sempre onde está o sintoma está a doença. Olha só que interessante. Uma pessoa pode ter falta de foco, de memória, de atenção e o problema está no intestino. Então vai procurar na cabeça, não tem nada. Tem uma piada, um conto que se diz assim, uma pessoa estava rodeando um poste de luz. E aí chegou um colega e falou assim, o que você está fazendo aí rodeando esse poste de luz? Ele falou assim, eu estou procurando a chave que eu perdi. Ele falou, e onde que você perdeu essa chave? Ele falou assim, eu perdi ali, ó, naquele escurinho ali. Tava de noite. Ele falou, mas se você perdeu lá, por que você vai procurar aqui? Ele falou, você é besta? Você acha que eu vou procurar no escuro? Então, não adianta procurar no claro, só porque está claro, se não foi ali que você perdeu a chave. Então, não adianta procurar no lugar onde está o sintoma, se não é ali que está o problema. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente acha, onde está o sintoma, está o problema. Nininina, não. Bom, aí tá. Qual que é, doutora Marta? Por que aparecem os fungos? Aonde aparece, né? Que jeito que vem esse fungo na gente? Os fungos já estão ali, como eu já disse, né? Fungo faz parte da nossa vida. Quase que tudo que a gente come, a gente acaba engolindo um fungo ou outro. O que acontece é que se o nosso intestino é um bom ambiente para o fungo, eles se proliferam. E o que dá um bom ambiente para o fungo? Açúcar. O fungo adora açúcar. Tanto que tudo que você vai fermentar, você tem que colocar um pouquinho de açúcar ali, não é verdade? Você vai fazer kefir, você não tem que colocar um pouquinho de açúcar, que é para alimentar as bactérias, os fungos, as coisinhas que tem ali. Então, o que a gente faz? Se você come muito carboidrato refinado, como pão, biscoito, bolo, toma refrigerante cheio de açúcar, come açúcar, massas em geral, tudo isso vira açúcar. Tudo isso deixa o intestino açucarado, vamos dizer assim. E o açúcar é um meio de cultura, sempre foi. Né? Você já estudou no colégio, quando você ia lá no colégio que você tinha que cultivar alguma coisinha, você punha açúcar ali. Até hoje os laboratórios fazem isso. Então assim, se você come muito açúcar, você tem um intestino propício a desenvolver fungos. Eu não como açúcar, doutora Marta.
Mas você come pão, você come muito arroz. Então, a ideia é o equilíbrio, né? Não precisa deixar de comer, mas comer pouco. E, por exemplo, tudo que é cereal, preferir os integrais ao invés do branco, porque o branco vira açúcar rapidamente. Ao invés de você tomar suco de fruta, come a fruta, porque a fruta tem fibra, diminui a absorção do açúcar. E ao invés de você comer açúcar, opte por coisas da natureza, ou uma fruta, ou um adoçante natural, como stevia, eritritol, alguma coisa que, se você gosta do gostinho doce, né? E vai desacostumando a boca do açúcar, porque açúcar realmente é um vício, não tem jeito. É gostoso, a gente vai comendo. Originalmente não se comia açúcar, né? Até que a turma da Europa começou a descobrir o açúcar e aí viciou todo mundo. Tem um livro muito antigo, talvez você encontre ele ainda aí na internet para comprar, que chama Sugar Blue. É o nome em inglês, que é Açúcar Azul. E ele fala, apesar deles terem mantido esse nome Sugar Blue, é que blue em inglês é tristeza também, né? E aí fala de todos os malefícios do açúcar. Vale a pena ler. Bom, então, comer açúcar demais, comer muita coisa doce, faz do seu intestino um ambiente propício para fungos. Outra coisa, estresse. O estresse, quando a gente está estressado, o corpo está achando que a gente está lutando ou fugindo. Então o sistema imunológico dá uma deprimida por conta do estresse. E também se aumenta o cortisol. O cortisol é um imunossupressor. Então por esses dois motivos a sua imunidade baixa. Porque a hora que você está lutando pela sobrevivência, que o corpo entende que é isso, não é a hora de ficar aí matando fungo, bactéria, né, nociva. Ele quer que você salve a sua vida, vamos dizer assim. Então o estresse baixa o sistema imunológico. Então relaxar, acalmar, ser feliz, brincar na vida, dar risada de bobagem é ótimo para o intestino. E algumas doenças, principalmente diabetes, né, onde a pessoa é mais açucarada, tem mais açúcar no sangue e isso acaba dando mais liberdade para possibilidades do fungo se desenvolver. E quem tem alguma doença que é imunossuprimido, pessoal que toma cortisona por algum motivo, por artrite, por doença autoimune que precisa tomar cortisona, a cortisona também é um imunossupressor. E doenças que deprimem a imunidade também podem dar o fungo. Então, você vê, mas a maioria de nós, graças a Deus, não tem nenhuma doença dessa. A gente come açúcar e é estressado, basicamente isso. E aí o fungo tá ali feliz da vida com esse ambiente, tá? Algumas outras coisas que são fator de risco. Então, uso crônico de inibidor de bomba de próton. O que é o inibidor de bomba de próton? São os antiácidos que a gente toma para gastrite, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas muita gente usa cronicamente remédio para gastrite que tira a acidez do corpo, né? E isso, esse inibidor de bomba de próton pode ser um problema e gerar mais fungo. Opioides e anti-inflamatórios, que são remédios para dor. Usar anti-inflamatório cronicamente também pode aumentar a predisposição de fungo. Antibiótico. Por que o antibiótico faz isso? Porque tem um equilíbrio entre fungo e bactéria. Se você usa o antibiótico, você mata as bactérias. Aí os fungos não têm mais competição. E aí você sobe. Tanto que uma das maneiras de tratar o fungo é jogar bactéria boa, que a gente vai falar daqui a pouco. Você joga a bactéria boa, ela compete com o fungo. E aí reequilibra de novo a flora, tá? Claro, quimioterapia, quem passa por processos mais assim, também pode baixar a imunidade. E o diabetes, mas assim, o fator de risco número 1 para fungo é açúcar, gente. Açúcar, você tem que fazer o máximo na sua vida para não comer açúcar. Eu sei que é gostoso, tudo bem, entendo tudo isso. Mas é pouquinho, quase nada, tá? E existem os alimentos que são contaminados por fungo, principalmente por conta do armazenamento deles. Então, os top 5 de fungo são as oleaginosas, castanhas, nozes, amendoim, né? Porque a natureza fez eles dentro da casca, não é? Na casca, eles estão protegidos. Só que a gente, por uma questão de facilidade, a gente compra já tudo descascadinho. O ideal é você comprar quando ele está prensado a vácuo. Aquilo lá te protege um pouquinho dele, né? Mas a gente não, compra granel, aquele troço tá tudo aberto lá, a fungaiada tudo baixa ali. A pessoa vai lá cheia de fungo, mexe, põe no saquinho. Então, isso tem bastante. Sabe? A dica é, quando você for comprar nozes, castanhas, amendoim, torra antes de comer. Que minimamente o calor da torra vai eliminar aí o fungo, senão você está comendo fungo.
Frutas secas. Frutas secas é uma festa de fungo. Porque aquilo é açúcar, né, gente? É doce, é seco, fica ali um tempão. Claro, cheio de fungo. Uma das maneiras que você pode fazer é lavar a sua fruta seca com bicarbonato de sódio. Isso minimiza, que o fungo não gosta de bicarbonato, né? Coisa muito alcalina, o fungo morre. Azeitonas, a maioria das coisas em conservas, levedura de cerveja e tudo que fica, às vezes, muito tempo na sua geladeira. Você vai comer, por exemplo, uma fruta, aquela fruta tá fungada pelo lado de fora, por exemplo, um mamão. Você fala, eu vou descascar o mamão e ok, vou tirar o fungo porque o fungo tá só na casca. Na maioria das vezes esse fungo penetrou um pouquinho também, tá? Então tira a casca com uma margem de segurança boa e depois você pica e coloca numa água com bicarbonato também antes de comer, se você tiver na dúvida. O ideal é comer uma fruta que não esteja fungada. Por isso que a gente tem até um ditado que diz, né, uma laranja podre apodrece o cesto inteiro. Se você tem uma laranja fungada num cesto de laranja, tira ela de ali e joga fora. E lava as outras. E sempre água com bicarbonato, tá? Para ajudar. Ok, e aí como é que eu trato os antifúngicos? Óbvio que em situações mais graves você tem que ir no médico, talvez ele te prescreva um antifúngico químico, tal, que é a prescrição dele. De maneira natural, existem dois elementos que têm bastante antifúngico. Um é o óleo de coco. O óleo de coco é rico em ácido caprílico. O ácido caprílico é um antifúngico natural. Então, tomar óleo de coco tem em cápsula, tem em pasta, né? Você pode usar o óleo de coco como manteiga, enfim, cozinhar as coisas com óleo de coco. Isso já vai te ajudar. Eu costumo prescrever bastante a cápsula de óleo de coco como um antifúngico, que é rico em ácido caprílico. O outro é o óleo de orégano, que é rico em carvacrol e timor, que são dois antifúngicos naturais. Você pode usar o orégano na sua alimentação, fazer chá de orégano, mas o óleo do orégano ele é extraído, ele é um pouco mais concentrado. Então também existe o óleo de orégano, existem cápsulas de óleo de orégano que você pode tomar uma cápsula de cada 2, 3 vezes ao dia, né? Ou simplesmente introduzir o coco e o orégano na sua alimentação, tanto como um óleo, como a planta. Isso no dia a dia vai te ajudando. Outras coisas naturalmente antifúngicas é alho, cebola, que a gente já usa, né? Preferência cru, viu? Na sua saladinha. Então você imagina uma salada com óleo de coco, com a cebolinha crua e com uma pitada de orégano por cima. Além de ficar uma maior delícia, tá uma salada super antifúngica. Uma coisa para você incluir no dia a dia, tá? A outra coisa, como eu disse, são os probióticos. Então você matou os fungos com ácido caprílico, com óleo de orégano, né? E agora você vai jogar os carinhas do bem. Então tirou os carinhas do mal, vamos colocar os carinhas do bem, que são as bactérias. As bactérias, que são os probióticos, qual que é a diferença de probiótico e pré-biótico? Probióticos são os bacilos das bactérias em si. E o pré-biótico são as fibras que alimentam as bactérias. Geralmente inulina, pectina, lignina, fós, isso tudo são as bactérias. Nos produtos industrializados eles acabam estando juntos para poder alimentar a bactéria que está lá. Tá? Mas você pode fazer os probióticos na sua casa. Então, por exemplo, iogurte. Eu não sou muito fã de leite, vocês já sabem. Você pode fazer iogurte de leite de coco, de leite de amêndoas, de leite de arroz. Que você faz do mesmo jeito. Você esquenta o leite vegetal e coloca o que a gente chama de isca, né? Que são as bactérias lá. Deixa processando, né? Fecha, deixa abafadinho, o leite morninho. A bactéria ali dentro, ela vai se proliferando e faz um iogurte. Igualzinho o leite de vaca, você faz em qualquer outro leite vegetal. Quando você comer aquilo, você vai estar comendo aquelas bactérias boas. Tem a kombucha, que é um fermentado de chá verde, que também é muito interessante, às vezes com alguma fruta. Tem pronto nos mercados aí, chama kombucha, ou você pode fazer, se você tiver tempo também, na internet tem lá um jeito de fazer a kombucha. Kefir é a mesma coisa. Kefir é uma população de bactérias que você joga lá dentro de uma água com açúcar, ou de um leite vegetal com açúcar. Ele se prolifera, você vai cuidando dele. Tem até comunidades de cuidadores de kefir aí. Pode entrar na internet, tem comunidade de kefir. Eles mandam para você a isca. Tem sempre uma vizinha que tem uma isca de kefir. Isca é um pedacinho, né, que você joga lá dentro. Vinagre de maçã também é rico em boas bactérias, né? E picles, vocês percebem também que a bactéria também tem nessas coisas mais fermentadinhas, né? Então tudo isso seria interessante você incluir na sua vida. Iogurte de leites vegetais
kombucha, kefir, vinagre de maçã, certo? Presta atenção no seu intestino. Presta atenção se você está tendo estufamento, presta atenção se você está tendo excesso de gases. Se você puder, faça um exame que chama coproparasitológico de fezes, bom, num lugar legal, porque às vezes nem todo lugar faz uma análise de fezes que veja o fungo. Algumas análises de fezes estão só procurando parasita e quando não tem parasita escreve lá normal. Às vezes está normal para parasita, mas não para fungos, tá? E cuida do seu intestino, porque saúde do intestino é saúde do corpo inteiro. E fungo não é bacana no intestino, viu? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que ele possa fazer você ter mais saúde, viver bem, viver mais, viver melhor. Se você gostou, deixa aí um sinal de que você gostou. Se inscreve no canal, manda vídeo para quem você gosta, para quem você conhece, para quem você quer ajudar. Vamos fazer uma corrente do bem, que isso é bom demais. Um beijo para você e até o próximo vídeo.